ordem em que estão sentados, que introduzissem um bocadinho as suas empresas, as suas perspectivas e depois então iniciaríamos o diálogo entre nós. Força. João. Não hora, viu? Não hora. Um minuto. Um segundo. Então, boa tarde a todos. Vou esperar aqui pela apresentação. Portanto, eu começaria por um desafio à plateia, aqui no primeiro slide. E como não é um desafio, era tentarem perceber o que é que este primeiro slide tem de curioso, ou tem de extraordinário, ou não diria extraordinário, mas tem de estranho. Como é um desafio pouco justo, não é? E porque é o primeiro slide, ainda não começámos aqui verdadeiramente em matéria, eu avanço com as soluções. Portanto, tem duas coisas estranhas. A primeira é que o logotipo da adicional está cortado. Falta ali o A e uma parte, e portanto isto vai ser assunto para uma conversa posterior com o meu diretor de marketing e portanto resolveremos a questão internamente, mas é um problema com este slide. A segunda questão tem a ver com o título, e este título também não tem nada de extraordinário, realmente traduz a realidade da nossa empresa. O que é que isto tem de curioso? É que neste título não aparece a palavra transporte, não aparece a palavra distribuição, não aparece a palavra logística, aparece a palavra serviços e suporte à venda. Isto não é nada de estranho na nossa empresa. Nós realmente continuamos a fazer logística, a fazer transporte, a ter uma rede de distribuição, mas acima de tudo prestamos serviços a clientes e suportamos os processos de venda dos nossos clientes. E é assim que nos revemos hoje em dia. Isto não é uma ambição, é uma realidade do dia-a-dia e o nosso modelo de negócio tem vindo a mudar também por causa desta realidade. E, portanto, como é que chegámos aqui? Chegámos com uma empresa que foi fundada em 95, teve uma gestão familiar durante cerca de 10 anos. Em 2006 foi comprada pelo corpo acionista atual, mantém-se. Depois disso já fizemos dois aumentos de capital, entraram novos acionistas, sobretudo financeiros, mas o corpo acionista de 2006 mantém o controle da empresa e a empresa mantém, enfim, 100% de capitais portugueses. Ao longo deste tempo de atividade e sobretudo até 2009, 2010, a empresa era sobretudo uma empresa que fazia entregas, distribuição postal domiciliária, portanto, transporte e entregas de encomendas em casa de particulares. E nessa perspectiva, com essas competências que fomos adquirindo ao longo do tempo, colocamos desde esse momento e já anteriormente na primeira linha para podermos ser uma aposta forte para aquilo que é o desenvolvimento do e-commerce. Realmente o e-commerce já começou há alguns anos, como disse o Luís e muito bem, ainda está numa fase de arranque, não é? Portanto, o motor está a acelerar a grande rotação, mas as rodas ainda não ganharam muita tração. E nós já observamos isto há algum tempo e, por isso, com o nosso histórico de suporte à venda à distância, posicionámos-nos como um parceiro de referência para quem quer vender à distância e, sobretudo, para quem quer vender online. Hoje em dia temos cerca de 8% da cota de mercado de correio expresso, o que nos possibilita estar entre o terceiro e o quarto lugar. Depende um bocadinho dos trimestres, não é? Andamos ali em luta com o Eduardo, uns meses ele junta os negócios todos, outros meses não junta e, portanto, temos aqui alguma discussão entre o terceiro e o quarto lugar, mas realmente essa é um pouco a nossa dimensão, portanto, o que é bastante interessante, porque os maiores players do mercado português andam na casa dos 30% e, portanto, é um mercado também por isto bastante atomizado e, portanto, o que também é uma análise e é uma conclusão relativamente interessante e que podemos discutir mais tarde. Há cerca de 2 anos fomos identificados como uma das 293 empresas gazela, ou seja, empresas de crescimento extremo. Houve 600 empresas de elevado crescimento e dentro dessas houve um conjunto de empresas com um crescimento ainda mais significativo em termos de postos de trabalho e vendas, etc. A tradução prática disso foi termos comprado a empresa em 2006 com 2 milhões de faturação e termos fechado o ano passado com cerca de 13 milhões e estamos a tentar este ano conseguir os mesmos números, o que para um primeiro ano de crise muito significativo é um desafio interessante, mas enfim, a nossa ambição mantém-se e o business plan mantém-se e os projetos que temos em cima da mesa deixam-nos algum otimismo para continuar com o crescimento nos próximos anos. Claro, um bocadinho mais modesto, porque os valores absolutos são maiores e, portanto, as percentagens de crescimento têm que ser mais modestas, mas com alguma ambição para continuarmos a desenvolver o negócio. O que é que temos feito para nos diferenciarmos? Em termos operativos, sobretudo uma logística especializada, por oposição
a uma logística massificada. Nós não fazemos logística de paletes para serem entregues em grandes superfícies. Fazemos armazenagem e fazemos pequenas expedições para entregar no canal Horeca ou para entregar em casa de particulares, sobretudo em casa de particulares, mas também muitas em canal Horeca. E, portanto, isto é algo que, do ponto de vista logístico, é mais complexo e onde conseguimos extrair mais valor dos nossos clientes, e por isso foi aqui que nos especializámos. E depois uma distribuição que é muito personalizada. Cada um dos nossos clientes de distribuição quase que tem um serviço à medida, o que, enfim, obriga depois, como vemos ali no terceiro ponto, a uma gestão de clientes muito específica e experiente e muito dedicada. Os gestores de clientes adicional são as pessoas que mandam na empresa. Quem decide na empresa o que é preciso fazer todos os dias são os gestores de clientes. Não é o diretor de operações, não é o diretor de marketing, não são os comerciais, são os gestores de clientes. É com quem lida todos os dias com os clientes. Portanto, é uma função muito importante e por isso é que a desenvolvemos muito e permite-nos depois ter um acompanhamento dos nossos clientes que é realmente singular. Um outro aspecto muito importante são os sistemas de informação, tanto flexíveis, integrados, inovadores. Nós revemos, enfim, várias vezes abordamos, olhamos para a nossa empresa como uma empresa de IT, não como uma empresa de logística ou de soluções, mas como uma empresa de IT, que por acaso tem uns veículos e tem uns vendedores também, e tem uns armazéns, mas é uma empresa de IT. Portanto, os sistemas de informação hoje em dia, no nosso modelo de negócio, são críticos e, portanto, nós apostamos muito na questão dos sistemas de informação, assim como, e alavancando nestes sistemas, a questão da integração de serviços. Ou seja, conseguimos, para um determinado cliente, ir progredindo na cadeia de valor e integrando o mais possível, garantindo que os sistemas estão totalmente uniformes e transversais e o cliente e o produto, quando é vendido no momento A, é entregue um dia depois no ponto D da cadeia de valor. Vemos, de uma forma geral também, e como vimos, enfim, em relação ao e-commerce e em relação ao ponto anterior, como uma empresa que realmente materializa vendas à distância. No passado fazíamos com catálogos, depois passámos a fazer com catálogos e com telemarketing, com vendas de televisão também, com televendas, e hoje também fazemos com as vendas online, com aquilo que é o produto do e-commerce. E isto não é uma ambição, nem é uma unidade de negócio específica que estamos a desenvolver. Significa, hoje em dia, 30% da nossa atividade, tudo o que é vendas online. E, portanto, tudo o que é vendas à distância, se somarmos o online com as entregas por catálogo e com os telemarketings, estamos a falar de 70% da nossa atividade logística e de distribuição suportada em cima da materialização da venda à distância. E, portanto, a nossa expectativa é que cada vez mais o catálogo vai baixando e o e-commerce vai subindo a um ritmo superior. E, por isso, enfocamos muito a nossa atividade nestas valências que são críticas para o nosso crescimento e que de alguma forma justificam aquele crescimento que vemos ali no quadro à esquerda. Em termos de, quando vamos para o mercado e dizemos que temos uma solução integrada de e-commerce, não o fazemos só como um claim de marketing, não é? Fazemos-lo porque acreditamos que conseguimos integrar bem com as webshops dos nossos clientes, temos um processo logístico avançado e, portanto, que nos permite ganhos de eficiência muito grandes e erros minimizados, e temos um processo de distribuição domiciliária também muito completo, com duas redes, não uma, mas duas. Uma rede de entrega porta a porta domiciliária e uma rede de pontos de proximidade que complementam a sua atividade. Não são backup uma da outra, não deixamos nos pontos quando não conseguimos entregar em casa, mas são alternativas para o cliente. Ele decide o que é que quer, em que momento é que quer e o que é que quer pagar por isso. Oh, João, já estamos vamos então. Então vamos acelerar. Só depois as pessoas não podem ouvir as vossas fantásticas opiniões. Vamos acelerar. Há cerca de 3 anos estive aqui e este foi o slide que apresentei para o posicionamento da nossa empresa. Portanto, falámos de cargas completas, expresso, etc. E por exemplo, pus ali uma bola na adicional, ali no meio daquele amálgama de conceitos. Não é? Hoje em dia, a mesma bolinha portanto, está ali. Os conceitos são diferentes, não é? Portanto, e aquilo que fizemos foi um desenvolvimento estratégico da empresa ao longo para os mesmos clientes, acrescentando valor em várias fases da cadeia, mas também indo para outros clientes. Hoje estamos mais desenfocados, não estamos mais desenfocados, estamos enfocados em outras coisas, estamos enfocados em conseguir explorar ao máximo os clientes que tínhamos anteriormente e não fazer só distribuição domiciliária, mas fazer a sua logística, o seu customer care, a sua faturação, os seus processos de venda. Nós fechamos clientes com processos logísticos porque vendemos faturação hoje em dia, ou seja, conseguimos fazer 400 faturas por dia e o cliente não consegue.
e, portanto, fechamos clientes só por isto, com este argumento de venda. Isto é muito interessante. E fomos também aprender a fazer entregas em canal Horeca, a fazer preparações para canal Horeca, o que nos dá uma valência muito interessante, porque permite-nos um contraponto importante em relação àquilo que são as vendas e as entregas no grande retalho. Isto significou, basicamente, que ao longo dos últimos 3 anos criámos um conjunto de novas áreas de negócio que complementam a distribuição e logística, que era o negócio original, e que hoje em dia vale, eu diria, 60%. E os outros 40% estão distribuídos entre uma logística de trade marketing, que é uma logística de B2B, mas de materiais de marketing, portanto não é uma logística de consumo, numa área de negócio de gestão de ativos de ponto de venda. Portanto, fazemos a gestão de equipamentos em pontos de venda, por exemplo, arcas frigoríficas, máquinas de café, máquinas de imperiais. Este é o último. Desculpa lá, vamos mesmo tentar, porque já... Aquilo que não está vermelho é mau. Portanto, já tinha percebido. Já está muito vermelho. E, finalmente, áreas comerciais. Portanto, nós hoje em dia temos um processo de televenda e de pré-venda que alimenta todo o resto da cadeia logística. É tudo. Muito obrigado. Boa.